Olá, tudo bem? Então, nossa última conversa acabou um tanto quanto agitada, né? Eu, pessoalmente, tenho uma fissura muito positiva em falar, não somente da China em si, mas de toda essa questão de estratégia, defesa, nação, projetos nacionais, porque são palavras, são grandes narrativas que, por mais que o mundo atual ele esteja muito preso a pequenas narrativas, principalmente na economia, essas grandes narrativas elas ainda são de grande valia para explicar o mundo de hoje. E principalmente explicar um caso como o chinês. É, Nesse papo, eu tentei argumentar que a grande estratégia nacional chinesa ela é a da defesa de uma civilização milenar e de seu legado, e que somente a partir da compreensão desse objetivo, que é da defesa dessa civilização, é que se pode compreender como funcionam as instituições, o Estado, a sociedade e o próprio Partido Comunista da China. Que ele chega ao poder não com um discurso socializante, com um discurso comunista radical. É um partido que chega ao poder justamente, como coloquei nesse papo, como esteio da defesa da soberania nacional, da reunificação da China e da defesa dessa civilização milenar. Foi esse o diferencial que levou o Partido Comunista ao poder, a vitória deles na Guerra Civil contra o Kuomintang, e também é o que legitima a manutenção do poder político por parte do Partido Comunista. É sempre interessante colocar, eu gosto sempre de trazer reflexões historicizantes, é que a China, ela, como também coloquei, ela desconhece, por exemplo, em sua civilização, em seu processo civilizatório, experiências de democracia de tipo liberal, não é? Eles desconhecem, eles reconhecem isso, essa forma de representação como uma forma pontual, temporal e típica de algumas sociedades, mas mesmo a filosofia chinesa tradicional, ela também comportava uma visão de poder político que, do ponto de vista de quem quer compreender a China e suas minúcias a partir da visão de uma estratégia voltada à defesa de sua civilização, o poder político ali para eles é o seguinte: ele emana dos céus, ou seja, Confúcio é muito sábio nisso, ou seja, o poder político ele emana dos céus, mas ele é revogável pelo povo. Daí esse papel histórico das classes camponesas como base política de manutenção ou não do poder político na China. E isso vai até hoje, porque mesmo apesar da China ser um país com uma população hoje meio a meio entre campo e cidade, o poder que os camponeses têm de decidir o futuro do país é evidente até os dias de hoje, né? Eu estava lendo uma entrevista do antigo primeiro-ministro chinês, o Zhou Hongji, que foi um primeiro-ministro muito poderoso na década de 90, e chega um certo ponto em que a pergunta é a seguinte: o que mais te dava dor de cabeça? O que tirava o teu sono? Ele resumiu da seguinte forma: o que sempre tirou meu sono e o que mais me concentrava, o maior elemento que trazia concentração ao meu trabalho era encontrar meios e maneiras de elevação da renda camponesa. E isso vai ao encontro aquela proposição que eu trago aqui de que as reformas econômicas de 1978, entre outras condicionantes, ela recompõe o Pacto de Poder de 1949. De que forma? Com a reversão dos termos de troca entre campo e cidade, passando a ser favorável aos camponeses. Pois bem, o que é também interessante notar, que também foi exposto na nossa última conversa, é o seguinte: eu coloquei que Mao Tse Tung, em 1969, ele chama 4 marechais do Exército de Libertação Popular para conversar, pedindo a eles que entregasse possíveis cenários futuros para a China, e eles concluem, evidente, que esses cenários o Mao Tse Tung ele pede em um contexto de completo isolamento chinês em relação ao mundo,
pressões e contendas com a de fronteira com a União Soviética, com a Índia, uma briga que chegou às vias de fato na Guerra da Coreia contra os Estados Unidos, e isolamento político, diplomático, e o mundo não reconhecia a China. A China não é, até 71 ela não fazia parte da ONU. A representação chinesa na ONU era Taiwan. Então, esses marechais eles elaboram um cenário cujo desfecho desse cenário indicava a necessidade de reaproximação da China com os Estados Unidos. Esse eu vejo como ponto que é fundamental para a compreensão das reformas econômicas. Também foi posto isso ontem. E Mao Tse Tung morre, acaba a Revolução Cultural, então todo aquele estresse político, ideológico, aquele taoísmo extremado, ele chega ao fim na China. Deng Xiaoping ele chega ao poder após uma disputa feroz, mas ele era o homem mais capacitado para tocar aquele país adiante, como a própria história demonstrou. Ele se veste de Confúcio e traz ordem para casa. A ordem agora é governar. E governar é tocar adiante as chamadas 4 modernizações. A modernização da agricultura, da indústria, da defesa nacional e dos assuntos relacionados à ciência e tecnologia. Qual que é o balanço, que em cima desse balanço vou lançar a questão da conversa hoje. Qual que é a grande questão, a grande constatação que os chineses, que a liderança chinesa chega naquele momento? A defesa dessa civilização, ela demanda que o nosso país ele passe por um processo acelerado de crescimento e de desenvolvimento das forças produtivas materiais da sociedade, de forma que a China, nos próximos 50 anos, ele chegue em um patamar de desenvolvimento semelhante ao dos países capitalistas desenvolvidos. Esse era o chamamento, o grande slogan daquela época. 4 modernizações, reforma da estrutura produtiva chinesa e abertura ao mundo exterior. Esse tema da abertura que eu vou abordar aqui com vocês durante a nossa conversa. Então isso se transforma em um consenso na liderança chinesa, que a única forma de a China sobreviver em um mundo cada vez mais muito perigoso, lembrando que em 79 a União Soviética invade o Afeganistão, lançando mais um elemento de instabilidade naquela região. Em 79, mesmo ano que a China e os Estados Unidos restabelecem as relações diplomáticas. E hoje, ou seja, 78, aquela questão do atraso, e hoje eu fiquei pensando, nessa questão das reformas econômicas. O tempo inteiro eu falo sobre isso, eu escrevo, cada dia surge algum insight diferente. E a grande questão que nós lançamos aqui nesse momento, qual que é para a conversa de hoje? A China abriu sua economia? É uma pergunta fundamental. Após esse balanço da última aula e da estratégia chinesa, vem essa questão. Por que eu lanço essa questão a vocês? Eu sou de uma geração que entra na universidade na década de 90, e a palavra de ordem naquela época, na década de 90, para o Brasil, existiam algumas palavras de ordem, algumas ideias forças. Uma, globalização, ou seja, o mundo estava entrando em uma era de completa interdependência entre os países. A tendência, entre aspas, natural, seria o do fim das fronteiras entre os estados. Aos países periféricos cabe abrir as suas economias, abrir as suas chamadas contas de capitais, ou seja, liberalizar os fluxos financeiros entre os países,
desregulamentar suas economias, promover processos de privatização. A partir disso, o processo de desenvolvimento vai ocorrer quase que de forma natural e em respeito à chamada Lei das Vantagens Comparativas de Ricardo, ou seja, cada país ele entra na divisão internacional do trabalho com o que de melhor ele pode fazer, não é? Falando em termos assim genéricos. Então o Brasil é um país que ele é ultra capacitado a produzir soja, ele vai produzir soja e vai entrar nesse mundo com essa participação. Os Estados Unidos é para produzir robô, a Alemanha, então é assim esses países poderão entrar. Ao fim e ao cabo, todo mundo comercializando com todo mundo de forma livre e sem nenhuma barreira, o desenvolvimento comum vai se realizar. Era o que eu mais ouvi na década de 90. E não somente isso. O outro Deus ex machina, isso é mais para os economistas, que aliás é uma grande polêmica na ciência econômica. Eu particularmente acho uma falsa polêmica, dentre várias falsas polêmicas, é a seguinte. Um país como o Brasil tem que abrir sua economia, isso é uma outra forma de argumentar, tá? Um país como o Brasil, ele tem que abrir sua economia porque um país, para realizar investimento produtivo, ele tem que ter poupança. Como o Brasil não tem uma poupança interna forte, ou seja, algo acima de 30% do PIB, nosso nível de poupança é muito baixo para suportar taxas de investimento altas e suficientes para tocar as demandas sociais e nacionais brasileiras, essa poupança é externa. Então, para isso, o país precisa criar um ambiente microeconômico para absorver essa poupança externa que está aí pelo mundo, para cima e para baixo, procurando oportunidade de investimento. Então, em grande medida, as escolhas que o Brasil fez na década de 90 e a própria América Latina levou em consideração esse chamado consenso de Washington, né? Ou seja, a desregulamentação, privatização, a abertura de fluxos de capitais, permissão para o que veio a ocorrer depois, grandes fusões e aquisições de empresas de países como o Brasil, México e posterior destruição dessas empresas, né? Enfim, isso o Paulo Gala já teve uma aula que ele deu num outro curso espetacular sobre isso, que eu não me lembro o nome, né? Porque ele fala que nem os Estados Unidos seguem o consenso de Washington. Pois bem, então esse é um tipo de abertura comercial, né, vamos dizer assim, não é? Ou seja, a abertura comercial, o chamado choque de capitalismo, ou seja, as empresas brasileiras elas vão aumentar sua capacidade de resposta às demandas do próprio processo de industrialização a partir de um choque de concorrência. Há quem acredite nisso de pé junto até hoje. Ao lado disso, existe uma necessidade de poupança externa, porque o Brasil não tem poupança interna, e então o Brasil vai ter que abrir sua economia para os fluxos financeiros e a partir disso vai se realizar o processo de desenvolvimento. Os asiáticos fizeram a mesma coisa, a miúde, todos não, mas grande parte dos economistas colocaram o seguinte: olha, os asiáticos cresceram porque investiram em educação, porque abriram sua economia ao capital estrangeiro, abriu sua economia a instituições de mercado, etc, etc, etc. Eu não acredito em nada disso. A priori, os países asiáticos eles são resultado de opções político-estratégicas completamente diferentes de países como o do Brasil na década de 90. E hoje eu me lembrei de um autor que eu sou muito fã, que é um economista que eu acho que ele é uma figura completamente fora da caixinha, por isso que eu gosto dele, que é o Albert Hirschman. E há muito tempo atrás, eu não sou uma figura tão nova assim, nem tão velha, ele escreveu um livro, The Strategy of Economic Development, que é um livro fundamental dele. Em 1984, acho que foi esse ano, o Banco Mundial ele promoveu quase que um encontro dos chamados pioneiros do desenvolvimento. Arthur Lewis, Myrdal, Prebisch e Albert Hirschman, Rosenstein Rodan, ou seja, uma série de economistas
pioneiros do desenvolvimento, para que eles escrevessem sobre a experiência deles, de trabalho deles, a experiência como autores desenvolvimentistas. E o nome do texto do Hirschman é espetacular, né? A Discerner Confession, The Strategy of Economic Development Revisited. Confissões de Dissidente. E nesse texto dele, que é fantástico, ele fala o seguinte: o crescimento econômico dos países periféricos, mais ou menos isso, tá? Eu não consigo fazer uma citação literal desse texto dele. Os países periféricos têm que encontrar o seu próprio caminho de desenvolvimento e ouvir menos os economistas dos organismos internacionais. Olha que ele era um economista de um organismo internacional. Tá? E que o conceito-chave para que ocorra o processo de desenvolvimento em países periféricos é a busca constante das chamadas racionalidades ocultas. Isso ficou na minha cabeça e aquilo mexe comigo até hoje, fica aquele racionalidade oculta, né? E isso me leva à China de 1978. Imagine vocês, economistas do Banco Mundial, do FMI, com aquela cabeça que vocês sabem que eles têm, não os criticando, mas eu não concordo com muitas das proposições do FMI aos países periféricos, principalmente na década de 80 e 90. Eles chegando na China em 1980, o que eles receituariam para a China? Alguém imagina isso? Eles iam ver aquelas imensas empresas estatais e ia falar privatização. Eles iam perceber um vasto mercado interno e eles proporiam certa possibilidade de mercado interno e certamente proporiam abertura aos fluxos externos de investimento, tá? E de contas de capital. Aquela receita toda que nós sabemos e possibilidade de empresas estrangeiras comprarem empresas chinesas, oferecimento de empréstimos à China, evidente que esses empréstimos com muitas condicionalidades, entre elas a necessidade a obrigação da China comprar serviços de empresas europeias, norte-americanas, aquela coisa toda que nós sabemos. Será que algum economista do FMI ou do Banco Mundial iria falar para a China, olha, existem uma racionalidade oculta na sua economia e essa racionalidade oculta está na agricultura? Ou seja, explorem essa capacidade do camponês chinês de fazer comércio e acumular, porque ali existem vastos recursos ociosos da economia. Ali existe vastos recursos ociosos. O recurso ocioso, ele é, na minha opinião, uma racionalidade oculta, e ali está um vasto recurso ocioso a ser explorado e também para servir de dínamo ao processo de modernização do país. Porque a partir disso vai se gerar um mercado consumidor, esse mercado consumidor vai gerar demanda a capacidades produtivas já existentes na China. Dificilmente algum economista do Banco Mundial ou do FMI observaria aquelas milhares de pequenas e médias unidades produtivas no interior do país e iria propor aos chineses, olha, existe possibilidade de inserção internacional a partir da reversão produtiva dessas cadeias produtivas, produzir produtos com baixo valor agregado e de forma rápida e precoce a China se inserir no mercado internacional a partir da exportação deste tipo, a partir da utilização deste tipo de capacidade produtiva para este tipo de inserção. Ou seja, assim nós vamos percebendo duas formas completamente distintas de inserção na economia internacional. Aí vem a terceira questão. Qual o papel do capital estrangeiro? Para que a China iria se abrir? Será que a China iria se abrir da mesma forma que os países latino-americanos foram obrigados a se abrir na década de 80? Porque basicamente muitos foram obrigados a se abrir. Por conta da crise da dívida, da intermitente necessidade de socorro do Fundo Monetário Internacional a economias cambaleantes da América Latina e africanas também,
Existem casos de intervenção do FMI em países africanos, cuja contrapartida foi a destruição do pouco que existia de indústria. O caso do Moçambique é muito sugestivo, mas o que os chineses fizeram? Qual foi a forma que eles se abriram à economia internacional? Eles se abriram, a resposta é sim, se abriram. Eles, na última conversa eu disse que, eu acredito que tenha dito, tá? Não me lembro, que a explicação do processo de desenvolvimento chinês, ele é muito mais próximo de uma leitura de Friedrich List, que é o nacionalismo econômico, do que uma leitura de Adam Smith e Ricardo Marx. Ou seja, List explica, vamos dizer assim, muito mais aquele processo do que esses economistas clássicos e o Marx, que crítica da economia política. E por um outro lado, aí que eu queria entrar nessa discussão aqui com vocês é o seguinte: um economista mercantilista que é pré-Adam Smith, evidente, que é o William Petit, que a meu ver ele é o pai da economia política. Esse economista mercantilista, ele explica muito a forma como a China se abriu à economia internacional. Ou seja, a China, ela, como eu disse em uma conversa anterior, ela internaliza esse estado desenvolvimentista pré-existente na Ásia. Ela internaliza, e ao internalizar esses estados desenvolvimentistas, o que a China faz? Ela internaliza uma política que todo mundo percebe até hoje, mercantilista, altamente agressiva. São países que Coreia, Japão, a província de Taiwan, Hong Kong, que se inserem no mercado internacional de que forma? A partir de exportações de manufaturados, não de commodities como os países da América Latina, até porque eles sofriam de um problema crônico de déficit em conta corrente, então eles tinham que exportar manufaturado, eles tinham que planejar as futuras exportações de manufaturados, até para poder dar conta, por exemplo, de demanda por petróleo. A Coreia do Sul, por exemplo, se eu não me engano, era o quarto país mais endividado do mundo em 82, também consequência da crise do petróleo. Ela, em vez de dar um salto para trás, buscar estabilizar a economia, como o Brasil fez durante os últimos 40 anos, eles dão um salto à frente. Ou seja, eles partem para uma política agressiva de exportação de produtos de mais alta tecnologia. Então a Coreia ele é um exemplo espetacular. Alice Amsden é uma economista que escreveu muito sobre a Coreia, tem um livro de Asia's Next Giant, que é sobre a Coreia do Sul, que é uma leitura obrigatória. Os chineses, eles captam isso. E para isso, o que eles fazem? Eles se aproveitam de dois movimentos que eu coloquei aqui ontem. O primeiro, da contenção americana à União Soviética. A China se aproveita dessa política de contenção americana da União Soviética. Se aproveita da inauguração da dinâmica financeirizada de acumulação da economia internacional. Então existe um movimento brusco de transferência de unidades produtivas da América do Norte, da Europa Ocidental e do Japão, por conta da pressão que os americanos fizeram sobre a taxa de câmbio deles, e também por ter imposto tarifas de importação. A China se coloca à disposição para hospedar todo esse capital produtivo. Só que ela, ao se colocar à disposição para hospedar todo esse capital produtivo, eles não fizeram o que o Brasil fez. Eles colocaram regras para esse capital produtivo se instalar na China. Por exemplo, a China, vai ser uma aula só sobre isso, mas ela abre chamadas zonas econômicas especiais. Elas são uma cópia até melhorada, chamadas zonas de processamento e exportação da Coreia do Sul. Então a China, ela abre 4 zonas econômicas especiais em 1980, se não me engano, e ali começam a se instalar as primeiras empresas estrangeiras em JV, ou seja, joint venture com empresas chinesas, e essas empresas entravam na China com obrigações. Por exemplo, transferência de tecnologia, ou seja, tem um caso da década de 80 da Bausch Lomb, que é uma das primeiras empresas que se instala na China, e depois de alguns anos a própria China ela absorve a tecnologia da Bausch Lomb e ela mesma passa a fabricar
as armações de óculos da Bausch Lomb. A Bausch Lomb acaba que saindo do território chinês. Exemplos como esse tem centenas de exemplos. Então a China obriga essas empresas a transferir tecnologia, se elas quiserem se instalar, usar a China como plataforma de exportação, porque até por conta do baixo custo, mão de obra barata, uma série de vantagens tarifárias, a China cria um ambiente para receber esse capital estrangeiro. Agora coloca obrigações pesadas a eles. Não é? Ou seja, elas são proibidas de comprar empresas chinesas, elas têm que transferir tecnologia e também tem metas de exportação, como a Coreia do Sul e o Japão impunham para suas empresas vamos dizer assim, as suas empresas. Japão e Coreia do Sul, são dois estados que obrigam as suas empresas a produzir certo tipo de mercadoria, isso na década de 70, 80 e 90, e em cima disso, não é? Coloca meta de exportações. A China também colocava meta de exportações a essas joint ventures. Então a China, ela, ao contrário dos países latino-americanos, que ao abrir a sua conta de capitais, teve que atrair, abre conta de capital e para atrair poupança externa se utiliza de altas taxas de juros. Essa poupança externa chega ao país, em grande parte não sob forma de investimentos produtivos. O que vinha de investimento produtivo era para comprar empresas brasileiras, para como ato seguinte destruir essas empresas e tomar conta do nosso mercado, não é? Esse capital entra no Brasil por causa também muito capital especulativo por causa da alta taxa de juros, e tem um duplo efeito: alta taxa de juros, entrada rápida de capital estrangeiro, valorização cambial. É uma combinação explosiva que levou a indústria brasileira e latino-americana à situação que se encontra hoje. A Ásia faz o contrário. A Ásia, ela alimenta uma política... A Ásia e a China em particular, é evidente, a China até hoje, com zonas econômicas especiais voltadas às exportações, e uma estratégia agressiva de exportações, porque as exportações têm uma demanda estratégica também, que também é o quê? Formação de reservas cambiais. No mundo globalizado, quanto mais reservas cambiais tem um país, maior é a margem de manobra para que haja uma política de juros interna atraente ao crédito e ao consumo interno. E também algo que se mostrou mortal aos Estados Unidos, o Trump foi acordar agora, que são o quê? Superávites comerciais crescentes com os Estados Unidos. Ou seja, a China fez basicamente o contrário. Ela se abre ao capital estrangeiro, condicionando o capital estrangeiro a uma série de restrições, não é? E eles não fazem uma abertura financeira. O que é interessante é que, primeiro, que boa parte do investimento estrangeiro na China na década de 80 e 90 era de Hong Kong, não é? E algo que Deng Xiaoping conseguiu com muita maestria foi o quê? Foi algo que o embaixador Amaury Porto Oliveira, ele fala muito em uma das suas cartas de Singapura. Procurem cartas de Singapura, de Amaury Porto Oliveira. Que foi mobilizar todo aquele capital ultramarino chinês de fora da China, Indonésia, Taiwan, Hong Kong, tudo isso, tá? Para investir na China continental. Então não houve uma abertura financeira da China. Houve uma abertura a investimentos produtivos e financiamento de empresas de chineses que viviam fora da China. E por fim, para terminar essa conversa hoje, existe uma questão que é muito geopolítica, tá? Uma das promessas da Revolução de 49 estava intimamente ligada à reunificação do país. Todos sabem que Hong Kong era uma colônia britânica, Macau portuguesa e Taiwan. Então o que acontece? Quando a China se abre a investimentos, ele dá boas-vindas a investimentos de estrangeiros, por isso e boa parte desses investimentos é de chineses de fora da China, a China cria condições geopolíticas e econômicas amplamente favoráveis à reunificação do país. É bom colocar que em 1978 a renda per capita de Taiwan era 19,7 vezes maior do que a China. Isso inviabilizaria completamente
uma estratégia visando a reunificação do país. Ao longo do tempo, a China foi criando uma zona de convergência econômica que foi tornando Taiwan cada vez mais dependente da China continental. Isso que é estratégia, não é? Então, eu fico por aqui e essa conversa, eu termino muito empolgado essas conversas, né? Porque é um assunto que praticamente não tem fim, porque se deixar a gente fica durante horas falando sobre isso. Mas sim, a China se abriu sua economia, mas abriu de forma e em condições amplamente contrárias, diferentes do que o Brasil fez na década de 70, na década de 80 e 90, Brasil e América Latina. Até a próxima!